Bom dia, eu me chamo Ítalo Silva, eu sou aluno do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Materiais. O meu trabalho é intitulado Desenvolvimento de Nanosonda para ânion biorrelevante baseado em pontos quânticos carregados positivamente. Introdução. Pontos quânticos são nanomateriais semicondutores fluorescentes que variam de 2 a 10 nanômetros com propriedades ópticas e eletrônicas únicas. E por esse motivo, ganharam destaque no desenvolvimento de sensores. Os íons carbonato são uma das principais formas de compostos de carbonato presentes na natureza e o seu monitoramento é, portanto, crucial devido à abundância e ao seu papel significativo em ambientes aquáticos. O objetivo deste estudo foi, portanto, avaliar a aplicação de pontos quânticos com carga positiva, neste caso, os pontos quânticos de telureto de cádmio passivados com cisteamina, que possuem carga positiva devido aos grupos funcionais amino da cisteamina, que em determinadas condições de pH assumem valores positivos, como nanosondas para detecção de íons de carbonato em água. Parte experimental. E nós temos a representação na figura 1 da síntese dos pontos quânticos de telureto de cádmio passivados com cisteamina. Aqui é uma síntese one-pot típica, em que nós podemos trazer resumidamente como foi realizado o processo de obtenção dos nanomateriais. Então, aqui nós temos uma solução de cloreto de cádmio, que seria o precursor do cádmio, juntamente com a cisteamina, o estabilizante, e foi realizado um ajuste de pH em torno de 5 e 6, entre 5 e 6 mais ou menos. Posteriormente, o sistema foi colocado sob agitação e aquecimento constante em atmosfera inerte por 30 minutos, ao passo que foi adicionado o precursor do telúrio e o agente redutor borohidrito de sódio. O sistema permaneceu fechado sob agitação e aquecimento constante por 5 horas e foram obtidos os pontos quânticos de telurito de cádmio passivados com cisteamina. Aqui nós temos a figura superior, a representação desses pontos quânticos sob luz ambiente, e embaixo a representação dos pontos quânticos sob radiação ultravioleta. A figura 2 apresenta o estudo de detecção, bem como o estudo de seletividade, como foram realizados. Em A, nós temos aqui a presença dos pontos quânticos e o ânion de interesse, neste caso o carbonato, uma concentração de partida de 10 milimolar. E tomou-se uma alíquota dos pontos quânticos e foram adicionados progressivamente concentrações cada vez maiores do analito em questão e foram realizados a absorção entre 300 e 700 nanômetros com a emissão em um comprimento de onda de excitação de 405 nanômetros. Os estudos de seletividade foram realizados basicamente da mesma maneira, com a diferença de que nós temos a presença, além do carbonato, também outros ânions interferentes, no sentido de se observar o comportamento da nanosonda frente a esses outros tipos de ânions. Aqui, tomou-se também a alíquota dos pontos quânticos e foram sendo adicionados 50 microlitros de cada um desses ânions interferentes por vez, e foi observado tanto a absorção quanto a emissão nas mesmas condições anteriores. Os resultados. Aqui nós temos os espectros típicos de absorção e emissão de pontos quânticos, em que essa curva preta apresenta uma ampla faixa de absorção e um estreito e intenso pico de emissão. A tabela 1 apresenta as propriedades ópticas típicas desses materiais. Então, uma faixa de absorção, um máximo de absorção em mais ou menos 542 nanômetros, um máximo de emissão em 569, também foram apresentados largura e altura, diâmetro médio e concentração. B e C estão relacionados ao estudo de detecção. Em B, nós podemos observar que o comportamento da banda de emissão com a adição constante de cada vez maiores concentrações do analito, ou seja, do carbonato. Observem que, ao adicionar cada vez mais, ou aumentar a concentração de carbonato no sistema, nós temos aqui uma intensificação da banda de emissão. Essa é a resposta seletiva da nanosonda em questão. Em C, nós podemos observar aqui uma curva linear, né, de acordo com maiores valores de concentrações que foram sendo observados em um R quadrado de 0,9917. Essa curva ela foi obtida dentro de uma faixa linear de 43,07 a 123,46, como mostrado na tabela 2. Ainda nós podemos observar um limite de detecção bem interessante, em torno de 12,92 micromolar, juntamente com o limite de quantificação de 43,07 micromolar. A figura D apresenta o estudo de seletividade, que nós podemos observar que os outros ânions interferentes não tiveram uma resposta significativa, ao passo que o carbonato foi o único que apresentou uma resposta significativa em termos de intensificação do sinal. A tabela 3 a nova apresenta a validação estatística do modelo, que nós podemos observar que o modelo apresentou um F calculado de 357,19, muito maior do que o F crítico, e um p-valor de 0,0003, né, o que indica que esse modelo é significativo a um intervalo de confiança de 95%. Por fim, os pontos quânticos de telurito de cádmio passivados com cisteamina foram sintetizados e aplicados à detecção de carbonato. O sensor apresentou uma faixa linear de concentração de carbonato entre 43,07 e 123,46 micromolar. Os parâmetros analíticos de limite de detecção foram 12,92 micromolar e limite de quantificação 43,07 micromolar. A avaliação de desempenho analítico por meio da análise de variância confirmou a significância estatística dos modelos e, por fim, o estudo apontou seletividade para o sensor proposto
Em relação ao íon carbonato,